Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Vamos a uma meditação cristã, uma reflexão na Palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e aqui no versículo 6, os discípulos fazem a seguinte pergunta a Jesus: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Observamos por esta passagem bíblica que havia uma falta de compreensão dos discípulos em relação à atuação ministerial de Jesus. Os discípulos esperavam, a gente vê isso no relato dos evangelhos, que Jesus fosse estabelecer um reino terreno e para isso destituísse o Império Romano. Então havia uma expectativa messiânica dos discípulos de que Jesus fosse implantar um governo terreno e que restaurasse o reino a Israel, talvez nos mesmos moldes das lembranças e das tradições judaicas que remetiam aos tempos de Davi e aos tempos da glória, da reconstrução do templo no período de Salomão. Várias vezes os discípulos se aproximaram de Jesus com essa perspectiva e alguns deles chegaram até a pedir para ocupar posições de status, talvez uma à direita, outra à esquerda, no reinado de Jesus, pensando eles que esse reinado seria implantado imediatamente. No entanto, essa perspectiva foi frustrada pelos discípulos e nós temos a dimensão dessa frustração e dessa decepção quando lemos o encerramento dos evangelhos e vemos os discípulos testemunhando um Cristo crucificado, um Cristo envergonhado, um Cristo que fora perseguido pelo próprio Império Romano, atrelado às autoridades judaicas. O conluio da religião com o Império levou Jesus à cruz. E aquele Jesus crucificado frustrou as perspectivas dos seus discípulos. Eles começaram a se dispersar. Eles começaram a perceber que Jesus não seria aquilo que eles imaginavam que seria. O próprio Judas Iscariotes se antecipou quando teve a iniciativa de vender Jesus por algumas moedas de prata, porque ele entendeu, quando Jesus se aproximava de Jerusalém, que ele estava indo ali para o sacrifício, como um cordeiro, porque essa era a missão que Jesus tinha que cumprir por causa dos nossos pecados, no seu sacrifício substitutivo, vicário, em nosso lugar, para se cumprir o que já havia sido dito pelos profetas. O castigo que nos traria paz estava sobre ele, e sobre as pisaduras dele nós fomos sarados no corpo, na alma e no espírito. Jesus ressuscita. E depois da ressurreição de Jesus, os discípulos ressuscitam também essa expectativa em relação ao estabelecimento de um governo terreno duradouro e que destituísse todos os governos da terra e que se implantasse um governo terreno no qual o povo de Israel poderia ter proeminência, como nos antigos tempos. Lucas relata na abertura deste livro de Atos que depois da ressurreição os discípulos ainda se inquietavam em relação a essa expectativa messiânica e a implantação desse governo na terra. E essa ansiedade e esse desejo
de que o governo de Deus e o reino de Deus viesse imediatamente. Mas a orientação de Jesus, diante dessa pergunta dos discípulos, é dizer-lhes que não vos pertence, não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Nós estamos querendo, pelos meios humanos e pelos moldes humanos, implantar o governo de Deus aqui na Terra através de um processo político e da política dos homens. No entanto, o reino de Deus não se estabelece pela força, pela violência. O reino de Deus se estabelece pelo Espírito. E é o que Jesus diz aqui no versículo 8, quando dá uma missão missionária, para ser bem redundante de propósito, uma orientação para a pregação e para levar o Evangelho, a boa nova de Jesus até os confins da terra. E Jesus diz, olha, ao invés de vocês estarem preocupados quando Deus haverá de estabelecer o seu trono na terra, que isso acontecerá no escatos, no futuro, quando Cristo vier como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas até lá a orientação de Jesus é, mas, porém, recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A missão da igreja não é entrar pelo caminho da política para impor as suas tradições, para impor os seus interesses, a sua moral, porque não é assim que o reino de Deus é estabelecido. O reino de Deus é estabelecido pelo poder do Espírito Santo. Por isso mesmo Jesus disse, aguardem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então a igreja precisa do poder do alto, do poder do Espírito, para ser testemunha fiel da boa nova de Jesus e levar o Evangelho até os confins da terra. Que sejamos despertados para essa missão, para essa responsabilidade, e que não desvirtuemos esse caminho e que não percamos o foco. A missão é feita segundo os moldes estabelecidos pelo próprio Jesus, de quem somos testemunhas, e pelo poder do Espírito, levamos a boa nova e a palavra de vida eterna, de graça, misericórdia e perdão, para que as pessoas creiam. E assim, ao receber Jesus como Senhor, Salvador e Senhor de suas vidas, possam viver em novidade. Estamos encerrando aqui mais uma reflexão. Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe o seu like. Saudações em Cristo Jesus e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.